Vamos lá, moçada. Então, correção agora da atividade preparatória para avaliação multidisciplinar. Questão número 1, é a questão da Fundação Getúlio Vargas. Nessa questão, ele quer saber quantos carbonos primário, secundário, terciário e quaternário tem nessa molécula. Então, para isso, eu vou rabiscar a minha prova, colocando P, S, T e Q em cima dos carbonos, se eles forem primário, secundário, terciário e quaternário. Então, vamos lá. Esse daqui é um primário. Os primários são os mais fáceis de ser identificados. Por quê? Porque eles estão nas pontas. Então, todo CH3 é um carbono primário. Então, tá aqui, ó. Primário. Agora eu vou atrás dos meus secundários. Deixa eu mudar de cor aqui para depois ficar mais fácil da gente contar. Então vamos lá. Esse daqui ó, é um carbono secundário. Esse aqui não. Esse aqui é um carbono secundário. Esse aqui também é um carbono secundário. E esse aqui também é um carbono secundário. Pronto, eu não consigo visualizar mais nenhum carbono secundário. Agora, esse daqui é um carbono terciário. E nós temos um carbono quaternário, que é esse daqui, ó. Então, pronto, eu já classifiquei todos os carbonos. Apenas oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são classificados, porque eles não são carbonos, correto? Então, todos os carbonos estão classificados. Agora, vamos contar, verificar quantos carbonos tem de cada. Olha, primário, eu tenho vou contar e vou riscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos primários. Agora, para a gente contabilizar os secundários, olha, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos secundários, como respectivamente está na sequência. O carbono terciário, eu usei a cor verde, então tá aqui, só tem esse daqui, terciário, então tá aqui um só. E carbono quaternário, nós só temos esse daqui, ó. Então, um também. Então, a resposta é 7,4,1 e 1. Isso a gente vai encontrar aqui na alternativa C, tá? Então, a nossa resposta está aí. Tranquilo? Letrinha C. Vamos para a próxima questão, número 2. O linalol, substância isolada do óleo de coco, apresenta a seguinte fórmula estrutural. E qual é a classificação dessa cadeia? Tranquilo. Então, eu estou olhando nas alternativas, olha só, na primeira parte aqui, ele coloca a cíclica, alifática, alifática não, perdão, acíclica e alicíclica. Bom, alicíclica é a mesma coisa de aberta. Alicíclica, esse ali vem de alifática e cíclica vem de fechada, ou seja, cadeia fechada, não aromática. Tá? Então, alicíclica seria sinônimo de cadeia fechada não aromática, o que não é o caso. Então, a letra C está descartada, porque ela começa com alicíclica, a letra D também está descartada. Então, me resta a letra A, B e E. Estão vivas. A cíclica, que são abertas. De fato, essa cadeia aqui ela é aberta, ela tem extremidades. Pronto. Agora, o segundo critério é entre normal e ramificada. Bom, facilmente aqui ó, é identificada a ramificação. Aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho outra ramificação. Então, ela é ramificada, não pode ser normal. Então, a letra A vai embora, porque ela tem normal. E fica vivo ainda a letra B e a letra E. Todas duas ainda estão vivas na análise. O terceiro critério é com relação à saturação. Tá? Essa cadeia carbônica aqui ela é uma cadeia insaturada. Ela tem dupla entre carbonos, tanto aqui quanto aqui também. Então, tem dois lugares de insaturação. A letra B diz que é insaturada, então está certo ainda. A letra E aqui afirma saturada, então torna essa alternativa errada. Então, a letra B está viva. Vamos só confirmar. Ainda teria o último critério, nem foi preciso. Já consegui saber que a alternativa certa é a letra B, porque eu já descartei todas as outras. No entanto, o último critério é com relação ao homogêneo e heterogêneo. Se a letra B ela é certa, então, de fato, essa cadeia tem que ser homogênea, senão não tem resposta. E é mesmo. Essa aqui é a minha cadeia carbônica principal.
e de fato ela só tem carbonos, não tem átomos diferentes de carbono entre carbonos, ela é homogênea mesmo. Então a resposta certa é a letra B, como eu havia dito. Tranquilo? Questão número 3, Universidade Federal de Santa Maria. Então, a questão objetiva, bem tradicional, perguntando qual é o nome correto desse hidrocarboneto aqui, que já colocou como alcano, né? Que é um hidrocarboneto da classe dos alcanos que só tem ligações simples entre carbonos. Então, tranquilo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro, para dar o nome, selecionar a cadeia carbônica principal, que é essa daqui. Ó. Se nós selecionarmos essa sequência de carbonos aqui, nós estaremos selecionando a maior sequência de carbonos, tá? Que é a definição por ser uma cadeia carbônica principal. Como não tem dupla, não tem grupo funcional, eu não me preocupei em incluir isso, porque não tem. Então, aqui, a única preocupação é em escolher a maior sequência de carbonos. Está aí selecionado. Tranquilo. Agora, eu vou aqui destacar as minhas ramificações. Eu tenho aqui, então, um ramo. Esses hidrogênios que não são ramos, gente, ramo de carbono. A ramificação tem que ser uma sequência de carbonos, e isso não é carbono. Aqui eu tenho outra ramificação, e aqui eu tenho uma outra ramificação. Tá? Então, a gente consegue até já nomear. Nós já aprendemos, esse aqui é o metil, que é o radical de um carbono só. Esse aqui de baixo é o propil. E esse aqui é o etil. Pronto. Agora, nós temos que enumerar essa cadeia carbônica. Bom, qual vai ser o critério para me poder selecionar? Qual extremidade eu vou começar? A mais próxima da ramificação. Se eu começasse por essa extremidade, o carbono que teria ramificação seria o 4. Se eu começar por essa, minha primeira ramificação já aparecia no 3. Então, aqui que é a extremidade correta. Eu vou ter que colocar a seta aqui, é por aqui. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 9 carbonos. Então, aqui no carbono 3 eu tenho o metil, vou colocar aqui para depois me ajudar, facilitar. O etil está localizado no carbono 6, né? E o propil está aqui, ó, no carbono 5. Então, esse aqui é o 5-propil. Tranquilo. Agora eu vou juntar para fazer esses nomes. Como é que vai ficar? Bom, para a gente nomear, a gente coloca em ordem alfabética as ramificações. Quem que vem primeiro? O etil, 6-etil. Então, olha, tem que começar com 6-etil. A letra A não começa, a letra B não começa com 6-etil, embora comece com etil, mas com o número errado. A letra C começa, D começa, e 7, ela começa com 7-etil, então ela errou. Então, eu fica vivo aqui só a letra C e a letra D, numa primeira análise. Ou seja, tem que começar com 6-etil. Agora, depois do etil, né, depois da letrinha E, eu tenho um radical com a M e com a letrinha P. Então, M vem antes, tá? Então, agora tem que vir um 3-metil. Letra C vem o 3-metil. A letra D vem o 5-propil. Então, a letra D está errada. E aí, eu só tenho, nessa altura do campeonato, analisando a posição dos dois primeiros radicais, eu já tenho a resposta, que é a letra C. Tá? Só para confirmar, depois veria o 5-propil. E aqui teria a cadeia carbônica principal. A minha cadeia carbônica principal, ela está aqui, ó, no nome, ó, nonano. E de fato como a cadeia principal ela tem 9, né, 9 carbonos, então 9 é non. Só ligação simples é o an e termina com o. Então, então a resposta é a letra C. Tranquilo? Próxima e última questão. Entre os compostos listados a seguir, indique aquele que apresenta um carbono terciário, então ele quer que tenha esse carbono terciário, uma dupla ligação e pertencendo à função álcool, tá? Então tem que ter uma dupla, um carbono terciário e um álcool. Só que aqui o texto não deixa claro se essa dupla é entre carbonos. Ele fala o seguinte: entre os compostos que tem dupla. Se ele falasse entre as cadeias que tem dupla, aí estaria subentendido que é a dupla entre carbonos, porque quando se fala em cadeia, nós estamos analisando sequência de carbono, correto? Mas ele não utiliza a palavra cadeia, ele usa aqui a palavra compostos, substâncias. Então, duplas que não estejam entre carbonos, eu entendo, na minha humilde análise, que essa
expressão dupla ligação dos compostos é qualquer dupla ligação, estando ou não estando entre carbonos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar carbono terciário. Então, eu vou eliminar quem não tem. Ó, a letra A, isso aqui é um carbono terciário. Ó. Então, ele tem até mais de um. A letra B não tem carbono terciário, então eu vou riscá-la. Tá? Vou até rabiscar. Ela não tem carbono terciário. Na letra C, tem esse aqui. Ó. Esse aqui é um carbono terciário, então está vivo. Na letra D, não tem carbono terciário, então é eliminado. Letra E tem sim, ó. Aqui é um carbono terciário. Então, está vivo letra A, C e E, as alternativas. Agora eu vou para a função álcool. Tá? Pode ir para a dupla? Vamos para a dupla, então. Seguindo aqui a sequência natural do enunciado. Dupla ligação. Bom, aqui tem uma dupla. Não é uma dupla entre carbonos. Não é uma dupla que caracterizaria uma cadeia insaturada, mas é uma dupla do composto. Letra C, eu também tenho uma dupla, e aqui é entre carbonos. Letra E, aqui também é uma dupla. Talvez até quem fez a questão queria dar a informação que a dupla era entre carbonos, mas aqui ele deveria expressar essa informação. E aí a letra A estaria eliminada, mas do jeito que está aqui eu não posso eliminar a letra A, ainda está viva todas as três. E função álcool. Beleza, qual que é a definição de álcool? É quando aparece o grupo funcional OH chamado de hidroxila, e essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono, e esse carbono ele tem que estar saturado, ou seja, é um carbono que só faz ligações simples, tá bom? Letra A não tem a hidroxila, então está eliminada. Letra C e letra E tem a hidroxila, mas vamos analisar com carinho? Aqui está a minha hidroxila da letra E. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo ligação simples com a hidroxila, uma ligação aqui para trás com o carbono, para frente com o carbono de cá e para baixo com esse hidrogênio de cá. Então, de fato, é um carbono saturado. Agora, esse daqui, esse carbono, ele está assim, ó, ele está ligado a um oxigênio e aí vem o OH, tá? Tá, e ele liga aqui a cadeia carbônica. Então, este carbono aqui é esse aqui que eu detalhei, assim como esse daqui. Pronto, vou colocar aqui o OH para a gente ficar melhor de entender. Então, na letra C, eu tenho hidroxila ligado a um carbono, só que esse carbono ele tem dupla ligação. Então, o carbono não é saturado, ele tem ligação, tudo bem que não é entre carbonos. Mas também eu poderia eliminar a letra C, por quê? Porque isso daqui, ó, quando esse carbono ele tem a carbonila e a hidroxila, ele não pertence à função álcool. Isso aqui é função ácida, porque nós não vimos ainda, tá? Mas isso aqui pertence à função ácido carboxílico, tá? Quando a gente analisa o C-O, nós chamamos de carbonila. E quando você analisa o hidroxila no carbono, é hidroxila. Então, você tem carbonila, hidroxila, carboxila. Por isso que é ácido carboxílico, tá? Não vai caber aqui. Então, isso aqui não é um álcool. Então, está muito claro para nós que a letra E que é a resposta, tá? Então, resposta dessa questão, letra E. Tranquilo? Com isso, vocês seguem as próximas videoaulas para poder fazer um excelente aprendizado para avaliação trimestral. Lembrando, são 11 pontos, 11 questões. Então, quanto mais preparação, maior tranquilidade, maior pontuação. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.